Boa noite, então, para todos aqui novamente, né? Deixa eu ver quem está aqui. A Anne Vitória, a Beatriz, Duane, Giovana, Isaac novamente, Nádia, Nicolas, o Pedro, Rafael, né? Boa noite. Uma Twisp, que eu não sei quem é, desculpa, boa noite, tá? Não sei quem é. Ok, gente. Gente, o motivo da gente estar usando aqui, novamente, é porque está com problema aquele BBB, né? O Big Blue Button. Ele está com... o servidor está com problema, sobrecarregado, esses dias de prova. Boa noite, Nádia. Então, aí a gente não está usando ele, né? E semana passada eu tive que deixar a aula gravada, porque não tínhamos preparado sala de aula, nem nada. Mas estamos aqui. Então, essa aula aqui está sendo gravada, daqui a pouco ela fica disponibilizada para vocês. Joia? E aí, nós já pedimos autorização pela direção, e eles já até passaram isso para o inscrito, então nós vamos ter aula pelo Meet mesmo, só falta hoje mais uma aula, depois nós teremos a prova, então nós não vamos voltar no BBB. E aí eu sempre passo, então, para o Rafael, o link para, faltando uns minutinhos, então semana que vem nós teremos mais uma aula, e aí a gente encerra. Beleza? Deixa eu mostrar um slide para vocês, para a gente falar um pouquinho da nossa disciplina. Já que a aula também é curta, né? Acho que vocês estão vendo o slide aí, então, de ética profissional. Sim, estamos vendo. Beleza, ótimo. Vamos lá. Esse slide está de um amigo nosso, e ele está sendo disponibilizado para vocês já, lá, tá? E vai ficar aqui junto com a gravação, tá ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina de ética profissional. Próxima aula, nós trabalharemos a ética do design gráfico, né? Coloquei já o código de ética para vocês lá no Liceu, no AVA, e aí a gente fecha o assunto nas duas próximas aulas com o código de ética, né? Mas, em linhas gerais, nós estamos ainda trabalhando a ética, tá? Os princípios filosóficos da ética. A ética relacionada com a atividade profissional de cada um de nós, né? Bom, esse aqui é o primeiro conceito, não há necessidade da gente falar sobre isso, porque eu vou ter que sair e vindo, tá? Porque tem gente chegando. Nós já falamos a respeito, né? A ética é uma palavra que vem do grego, ethos, que significa caráter, modo de ser, está ligado com a personalidade das pessoas. E ética está relacionada também com princípios e valores morais que norteiam, que são aceitos dentro da sociedade, né? Agir de maneira ética, e já trabalhamos isso com vocês, nada mais é do que agir direito, agir em conformidade com a moral da sociedade, com o objetivo de trazer bem para a coletividade de uma maneira geral, tá? Sem prejudicar ninguém. Bom, a ética no trabalho é uma coisa que é ética profissional, então o tema é ética profissional. Gostaria de destacar um pouquinho com vocês o comportamento ético no desempenho, no trabalho, né, no desempenho profissional de cada um. Pois bem, a ética deve ser entendida como um valor da organização que assegura sua sobrevivência, sua reputação e, consequentemente, seus bons resultados. Eu também trabalho lá no
do direito, e no direito, dentre as disciplinas que nós trabalhamos, a gente trabalha o Código de Ética, o Código do Direito do Consumidor. E também trabalhamos algumas disciplinas no direito civil. O direito civil, ela trata de diversas partes, sucessões, heranças, mas trata também de contratos e trata também de relações comerciais, de relações consumeristas de uma maneira geral. Nessas relações consumeristas, existe um princípio que deve nortear tanto os contratos entre as pessoas e as relações de consumo, e as relações do negócio, que é o princípio da boa-fé, né? Então, quando todos os negócios jurídicos, eles têm que ser realizados dentro dessa dimensão de negócios, dos negócios jurídicos, têm que ser realizados dentro tem que ser realizado prezando pela boa-fé dos negócios. Ninguém que vai trabalhar, ninguém que vai exercer alguma atividade econômica ou fazer um contrato relacionado com alguma atividade econômica, deve fazer este contrato ou desempenhar essa função dentro da atividade econômica com o objetivo de enganar as pessoas. Pois bem, este é um princípio que norteia o direito civil, que é um direito de propriedades, e é um princípio também que norteia o Código do Direito do Consumidor. Pois bem, uma organização que se preze, uma empresa, um comércio, uma indústria que tem um nome a zelar, que tem uma marca consolidada no mercado, e que se preze, que leve isso em consideração, esta empresa tem um nome, então, a zelar, e ela tem que tomar muito cuidado com o pós-venda, né? Ela tem que tomar cuidado com o pós-venda, dando garantia dos negócios, dando qualidade, vendendo por um preço justo, e na hora da venda, na hora que estiver desempenhando uma atividade também profissional, tem que atender bem os clientes, tem que ser respeitoso, tem que ser honesto, e não pode, acima de tudo, não deve, de espécie nenhuma, querer enganar o cliente, né? Pois bem, do mesmo jeito, qualquer organização. A organização ela tem que ser o mais transparente possível. Ela não pode querer enganar. Ela não vai muito longe hoje, no mundo globalizado em que estamos vivendo, pautado pela mundialização, pautada pela integração, quando as pessoas, então, que estão todas interconectadas, se sofrerem ou forem prejudicados por uma organização, por uma empresa ou por alguma pessoa, ela fica muito prejudicada no mercado e ela fica manchada nos seus atos, nas suas atitudes, e ela se torna uma empresa ou se torna uma pessoa que não pode se esperar muita coisa dela, que, acima de tudo, não pode se esperar muita confiança dessa empresa. Então, isso é muito complicado para uma empresa se ela quiser utilizar de qualquer meio para obter lucros, para ser mais competitivo no mercado. Hoje, as próprias atividades organizacionais e trabalhistas, consumeristas, não admitem mais a falta de respeito, a falta ou a má-fé com as pessoas, tá? Então, é essencial que a empresa possa garantir a sua própria reputação, ela possa estar garantindo a sua reputação, e um dos melhores meios, um dos melhores mecanismos para que isso é privilegiando a conduta ética moral. Então, nós já conversamos com vocês e vamos falar o que seria essa conduta ética moral. Mas essa conduta ética moral está baseada em cima de valores como honestidade, a transparência, que nós falamos aqui, o respeito mútuo, o sigilo, né? São alguns elementos essenciais
que garantem a sobrevivência de um indivíduo no mercado de trabalho e que garantem a sobrevivência no mercado tão competitivo das organizações e das empresas. Então, ele precisa manter essa reputação. Muitas vezes, a gente vê aí uma empresa vendendo uma mercadoria barata, por exemplo, mas essa mercadoria barata estar ali, qual o objetivo daquela mercadoria estar barata? O que a empresa quer ao vender aquela mercadoria barata? Quanto ao cliente, né? Aquele produto que ele está vendendo vai satisfazer as necessidades do cliente, né? E se não fizer, ela vai dar garantia daquele produto? Muitas empresas enrolam, criam muita confusão, tem muitos problemas e acabam não satisfazendo a necessidade do cliente. E muitas empresas têm a sua reputação manchada por falta de uma boa conduta ética moral no trabalho e nas atividades diárias. Então, isso é essencial dentro da ética profissional. Isso vale para o indivíduo. O indivíduo também, ele tem que ter vontade, ele tem que respeitar, ele tem que ter uma boa conduta moral. Pois, caso contrário, as pessoas logo perceberão que essa pessoa não é digna de confiança. Como eu falei, nós trabalhamos no mundo do direito também, e um dos elementos essenciais no direito na realização das atividades econômicas é aquilo que a gente chama de segurança jurídica. O que é que dá segurança jurídica para fazer bons negócios? Primeiro, é a eficácia da lei. Segundo, o nome e a reputação da empresa. Terceiro, não necessariamente pela ordem, mas a questão ética moral. Se uma empresa ela não conseguir manter essa qualidade nas suas atividades diárias, ela vai ter a sua reputação manchada. E aí, olha, para você levantar uma empresa que que está suja, né, que teve uma conduta ética manchada, é muito difícil. Isso traz sérios prejuízos. Leva até algumas empresas a quebrarem, né? Segundo ponto, como vocês estão lendo aí no slide, a ética deve sempre estar presente em suas atitudes, ou melhor dizendo, em nossas atitudes, né? De todos nós. Deve sempre estar presente em nossas atitudes. Não importa se você trabalha em uma multinacional, ou numa microempresa, ou de maneira própria, particular, né? Todas as nossas ações, o tempo, todas, elas são vigiadas. E optando pelo bem ou pelo mal, um dia nós vamos ter que prestar contas diante da realidade do qual estamos expostos. Então, queiramos ou não, todos os dias, a todo instante, nós temos que tomar decisões, seja dentro da nossa casa, seja na relação com o namorado, com a namorada, seja nas nossas famílias, na igreja. Pois bem, e nossas decisões, elas são pautadas geralmente em cima de atitudes. Olha, tratando-se de ética, nossas atitudes têm que ser com valores, com princípios e valores bons que são aceitos dentro da sociedade e que ajudam a construção da sociedade. Caso contrário, né, as pessoas estamos sendo observados e poderemos aí passar por sérios problemas, né, nas nossas atividades profissionais e no próprio trabalho. Lembrando que tudo que nós fazemos, como está escrito aí, tudo que nós fazemos, nós temos que prestar contas, né? É engraçado que a gente anda na rua, às vezes a gente fala, eu tenho liberdade de ir e vir, e eu posso sair na rua o que quiser e fazer o que quiser. Não é bem assim. A gente é muito vigiado, tem câmeras de segurança esparramado aí para cima e para baixo, né? E nós estamos, então, as pessoas estão olhando, as pessoas prestam atenção naquilo que a gente faz, então a gente tem que fazer força, a gente tem que ter, nós temos que refletir um bom exemplo, né?
principalmente dentro deste ambiente nosso de trabalho e no desempenho das nossas atividades profissionais. Afinal de contas, é na atividade profissional e no trabalho é que nós vamos encontrar o nosso sustento. Nós vamos tirar o nosso sustento, sustento da família, em cima das nossas atividades profissionais. Bom, isso é muito importante, pois traz um respeito para o indivíduo, traz uma série de vantagens para as pessoas, para a organização, para o trabalho de uma maneira geral, para o indivíduo, né? E dentre essas vantagens, no caso da empresa, isso traz uma vantagem no nível de produção empresarial. Na medida em que haja mais respeito, na medida em que as pessoas trabalhem numa empresa, tendo que cumprir as suas obrigações, o seu tempo de hora que ele tem que ser gasto ali para desempenhar aquela função, onde ele não fica com um lenga-lenga, que ele não fica conversando demais, mas que ele está sendo pago para realizar uma atividade, e ele realizando dentro daquela atividade, dentro daquele horário, enfim, isso pode aumentar, e todos fazendo isso ao mesmo tempo, dentro de uma organização, desempenhando a sua função básica, a empresa tem os seus níveis de produção, seja lá de bens ou serviços, aumentados. E isso é motivo de aumenta o lucro para a empresa, traz vantagens econômicas para a empresa, e, logicamente, a empresa, ela tem uma consciência disso, e ela reconhece, ela sabe da importância do trabalho da ética e moral no interior, no desempenho profissional e no desempenho das empresas. E por isso que ela privilegia, por isso que ela dá muita ênfase nesta questão desses princípios éticos, né? Segundo ponto, favorecimento para a criação de um ambiente de trabalho harmonioso, respeitoso e agradável. Vejam, é tão bom quando nós trabalhamos num lugar que nos sentimos acolhidos, que nós sentimos que todos os nossos colegas são verdadeiros companheiros, são amigos, né? É bom a gente trabalhar num lugar, onde há um respeito mútuo entre as pessoas, né? Então, isso favorece a criação de um ambiente, como está escrito aí, harmonioso, respeitoso, agradável. É muito ruim quando a gente trabalha num ambiente onde há a inveja, aonde há discórdia, aonde há as pessoas brigando, querendo, acima de tudo, tomar um emprego do outro, um local de fofoca. Tudo isso é muito ruim, né? Infelizmente, tem muitas empresas que não têm um bom ambiente de trabalho, né? Não tem um bom ambiente de trabalho. Infelizmente, se observa isso. De quando em vez, em audiências que a gente vai, que a gente vai na Justiça do Trabalho com os alunos, a gente vai chegando lá e a gente fica lá ouvindo algumas das audiências, e aí vem, às vezes tem aquele comentário, poxa, mas o pessoal aqui, reclamação trabalhista de novo, desta empresa, né? Que ambiente ruim, que coisa chata, e dessa empresa, e as pessoas pedindo lá acertos trabalhistas, mas além do acerto trabalhistas, questões de danos morais relacionados principalmente com assédio moral, e isso se deve à falta de ambiente de trabalho. Então, isso é muito ruim. Isso é chato demais da conta, né?
Terceiro ponto, outra vantagem da aplicação da ética no trabalho, aumento do índice de confiança entre os funcionários, né? Cada um desempenhando a sua própria função, cada um fazendo a mesma coisa, cada um fazendo coisas diferentes ali dentro do trabalho, e com respeito, o trabalho rende mais, se torna muito mais produtivos, e isso gera um ambiente de confiança e de respeito mútuo entre as pessoas. Uma pessoa, eu sozinho não faço nada. Você sozinho na empresa, no seu trabalho individual, poderá até desempenhar uma boa função, mas você não será tão produtivo quanto são todos os colegas trabalhando ao mesmo tempo. Então, a importância do trabalho mútuo e com respeito entre as pessoas gera confiança, né? Dentro de um ambiente de trabalho. Isso é muito bom, isso é muito positivo, a empresa ganha com isso, os funcionários ganham com isso, né? Lógico, tudo dentro da regra, tá? Quando nós estamos falando de uma empresa boa e quando nós estamos falando também de um conjunto de colegas de trabalho também que são bons e que são preocupados no seu desempenho das suas atividades cotidianas, né? Bom, pontos que nós referimos, inclusive, na aula passada, mas que vale a pena agora nós destacarmos com vocês, são as características do profissional ético, né? Seja ele aquele que está envolvido com a organização, seja ele que está desempenhando a sua própria atividade profissional. Então, o primeiro ponto essencial é a honestidade, né? A honestidade está relacionada com a confiança que é depositada em cima do funcionário ou em cima da pessoa que desempenha uma determinada função. É muito fácil encontrar a falta de honestidade quando existe a fascinação pelos lucros, privilégios e benefícios fáceis, pelo enriquecimento ilícitos em cargos que ortogam a autoridade, né? Gente, é um problema sério, né? Ali no PROCON, nós observamos ali uma série de reclamações, como várias empresas, por exemplo, empresas de telefonia, ou empresas de... não posso falar o nome, né? Empresas de telefonia ou empresas de internet, né? Por exemplo, são campeões de reclamação. São campeões de reclamação. As empresas de internet vendem aí um acesso a uma velocidade X, e aí coloca, o técnico vem, mede, na hora que vai embora, chega nos horários de picos, as empresas de internet, por exemplo, começam a falhar aqui e acolá. Isso é um problema de honestidade para muitas, porque muitas têm muito mais o interesse simplesmente de vender um determinado pacote, não são transparentes, claros nas informações e geram transtornos nas relações econômicas entre os consumidores. Então, a honestidade é fundamental, né? As empresas de telefonias de celulares, todos nós aqui dependemos dessas empresas. Quantos de vocês não têm problemas com a sua empresa de telefonia móvel? Né? Ou já não tiveram? E quantos de vocês não tiveram seus problemas solucionados? Então, constante, são multadas essas empresas, mas para elas, muitas vezes, olha, pasmem, é melhor ser multados do que gastar dinheiro desenvolvendo bem o produto. Infelizmente, existem empresas que atuam desse jeito no mercado, porque às vezes fazer um investimento é muito caro, é muito oneroso. Algumas empresas preferem receber uma multa aqui e acolá
e oferecendo um serviço paliativo, né, para os clientes do que fazer um determinado, ter uma solução para o problema. Isso traz uma consequência muito grande, que vai prejudicar a relação do consumidor. Isso se deve por esta falta de honestidade. A falta de honestidade é um dos problemas relativos à ética profissional, né? O sujeito, muitas vezes, ele quer pegar um serviço, ele está ali, ele quer pegar esse serviço, tá? Uma determinada empreitada, e depois não quer dar qualidade naquele serviço, não dá informações, enfim, tem uma série de situações que o mal profissional ele comete na sua relação diária com as pessoas, né? E essa falta de honestidade é constante. Nós temos que ficar muito espertos, né, como consumidores, e prestar atenção nessa realidade. Honestidade faz muita falta aqui. Olha aqui que está aqui nesse conjunto, né? Aqui nessa monumento ao político sério, honesto, né, de bem. E aí está lá o monumento e está roubando a carteira, né? E esse tipo de situação, muitas vezes, nos leva a uma descrença e nos leva a perguntar, será que existe político honesto? Lógico que sim, não podemos generalizar, mas é muito difícil, né? Está cada dia passa se tornando um produto mais raro, muito difícil a gente encontrar um bom político honesto, né? Segunda característica do profissional ético, sigilo profissional, né? Então, a pessoa, sigilo é o respeito ao segredo das pessoas ou das empresas, como uma característica obrigatória para o profissional, né? O profissional, ele está trabalhando dentro de uma empresa, cada empresa tem as suas próprias estratégias, né? Não, a gente acha um ou outro, viu, Gabriel? A gente acha um político ou outro, tá? É difícil. Vou te dar um exemplo, um que está aposentando aqui, dia 31, que mora aqui pertinho da gente, né? O Iris Rezende é um político honesto. Ele tem aí mais de 70 anos de vida pública, concorreu para vários cargos eletivos e continua eleito ali. Se sai candidato, estaria eleito. Então, eu, por exemplo, não gosto do partido dele, não gosto da atuação profissional dele, mas eu já procurei aí a respeito dele e não consegui encontrar algo que manchasse o seu caráter nesse sentido aí, né? Então, ele pode ser considerado este político honesto, né? Enfim, isso é importante, né? Sigilo profissional é outra coisa importante. Nós trabalhamos numa empresa, por exemplo. Cada empresa tem a sua missão, tem a sua forma de alcançar os seus objetivos, tem estratégias definidas, né? E ela confia tudo isso no trabalhador, ela confia tudo isso no profissional que ela contratou. Então, o profissional não pode, de espécie nenhuma, ou não deve, pegar e sair conversando sobre as estratégias que vão ser adotadas por uma determinada empresa lá no botequim, né? Se for uma grande empresa, principalmente multinacional, onde o mercado é competitivo, é muito competitivo, então você chegando lá com os colegas, bebendo a cervejinha, comendo tira-gosto, né? E aí você falando das estratégias de marketing, estratégias de RH, estratégias de venda. Ora, você acaba contribuindo para que o concorrente
tenha vantagens em relação à empresa que você trabalha. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, nós devemos nos silenciar constantemente. Esta aí é uma característica obrigatória do profissional, né? Às vezes, ter aquela característica do profissional do design gráfico, que não conta o segredo, né? Muitas vezes, para realizar uma determinada atividade. Como chefe de cozinha de um determinado restaurante, não conta qual é o segredo do tempero que é usado na comida, e assim por diante, né? Então, sigilo é fundamental, sigilo é muito importante nas atividades profissionais, ok? Terceiro, coragem. Precisamos dela para tomar algumas decisões importantes na nossa vida, né? Além de ser bastante útil para nos ajudar a reagir às críticas, também nos ajuda a enfrentar a verdade. Como nós falamos, nós vivemos num momento, num mundo que é difícil, né? E nós somos confrontados muitas vezes com diversas realidades, né? E diante de tantos problemas, diante de tantas adversidades, diante de tudo, de tantas situações, realmente tem hora que a gente fica assim, como esse gatinho que está colocado aqui, né, olhando no espelho, né? Um gatinho é um animal frágil, mas ele tem que se sentir como um leão, muitas vezes, né? Um gatinho, eu recebi um zap hoje, né, de um gatinho brincando com um rato. O rato enchendo o saco do gatinho. Eu falei assim, poxa, mas o gato frouxo, né? Então, nem para tomar atitude de predador, ele teve a coragem de fazer isso, né? Alguns de vocês já devem ter assistido aquele filme, o Rei Leão 2, né? O Rei Leão 2, se eu não me engano, me ajudem, o sujeito lá chama Lion, né? O leãozão lá, né? O leãozão, os pais morreram e Lion, ele foi adotado por outros animaizinhos, né? Tem até um slide aqui, eu vou mostrar. É o Simba, no caso. O Simba, eu acho, né? Não, do leão. Isso. Era era um javali, né, que cuidava dele e acho que um macaco, né? Eu acho que era. Isso mesmo, e o Puma. Isso. E aí ele se parecia com aqueles animais. Mas naquele filme, ele tinha que tomar uma atitude. Ele tava ele ia ser confrontado com o tio dele que assumiu o trono, mas ele era o herdeiro natural do trono. Mas ele não tinha coragem, né? Porque ele era como um javali medroso ou ele era como um macaco espertalhão ali, e ele tinha essas características, e ele renunciava aquilo que ele era. O que eu quero dizer com isso é que no nosso dia a dia nós temos que tomar atitudes. Essas atitudes, muitas vezes, ela é drástica, mas a gente tem que tomar posições. E isso é muito importante. Então, coragem para tomar atitude diante das adversidades, principalmente, diante dos momentos de críticas, também são coisas fundamentais e que faz com que a gente cresça. Quem é que nunca errou? Você conhece alguém? Eu não conheço. Eu mesmo já errei, né? Nós erramos. Mas, muitas vezes a gente precisa de coragem mesmo para assumir os nossos erros. Muitas vezes não é fácil a gente assumir o erro, né? E isso é uma atitude, é uma boa atitude, uma atitude essencial para qualquer bom profissional, ter coragem de dizer não, né? Eu trabalhava num tipo de comércio alguns anos atrás, e me aparecia constantemente coisas que não eram idôneas para fazer.
E se eu tivesse me sucumbido ou enveredado para aquele caminho, eu poderia ter ganhado muito dinheiro, mas eu não sei onde é que eu iria parar, né? E então, nós muitas vezes temos que ter essa coragem, receber as críticas, assimilar os erros, né? E ter a coragem para buscar a verdade. Quarto, humildade. Esse negocinho é uma coisa muito interessante, né? Precisamos da tal da humildade, diante da realidade em que, humildade, né? Profissional precisa ter humildade suficiente para admitir que não é dono da verdade, para ouvir o que os outros têm a dizer, aceitar sugestões e reconhecer que o sucesso individual é resultado de trabalho de equipe. Vejam bem, este professor que vos fala aqui, ele não é o dono da verdade. Eu sei que eu sei mais do que vocês em uma determinada área específica. Em outras, vocês dão show em mim. Eu estou há dezenas de anos atrás de vocês. Mas nós temos que entender essa realidade, nós temos que entender que nós não somos um único. Aliás, eu penso o seguinte, se você for o único, dono da verdade, se você for a melhor pessoa, o seu mundo será muito enjoado. O meu mundo será muito enjoado, muito monótono diante dessa realidade, né? Eu me lembro, já que nós estamos falando de filme, né? Eu me lembro daquele filme, se eu não me engano, Will Smith, Eu, Robô, né? Se eu não me engano é esse. Eu, Robô, era com Will Smith, isso. Olha que mundo chato que era aquele dele, né? Um mundo de robôs, tudo era do mesmo jeitinho, as coisas eram tudo do mesmo jeitinho, não tinha o livre-arbítrio, quer dizer, a livre escolha, aquele sujeito achava que tudo se bastava daquela forma. Então, um mundo onde as pessoas acham que são únicas donas da verdade, não leva as pessoas para lugares bons, né? Por isso que hoje nós temos muito radicalismo, muitos fundamentalismos, seja ele o que for, religiosos, políticos, né? A gente tem que procurar o extremo. Não adianta procurar, a gente não pode procurar os extremos, né? Os extremos hoje, hoje não. Na minha cabeça, os extremos levam ao colapso, levam à discórdia. Então, nós temos que saber ouvir as outras pessoas, nós temos que saber procurar conhecer o outro, né? Então, tudo é bom, tudo é positivo, né? Mas a gente tem que levar essas considerações, levar essas questões em consideração, né? Diálogo. Gente, diálogo é essencial nos nossos dias, né? O diálogo leva... quando você está dialogando, você tem uma tese. Quando você dialoga com o outro tem uma antíntese, né? E a partir daquele diálogo, você tira uma síntese. Então, veja, o mundo hoje só pode se tornar melhor, ou só vai se tornar melhor, na medida em que haja esse diálogo. Se não houver o diálogo, não haverá, então, um mundo de paz e etc. Né? Então, é necessário que as pessoas tenham humildade diante dessa realidade e busque reconhecer o próximo. Não faz mal nenhum a gente reconhecer o outro. Eu tenho uma minha religião, eu estudo religião tem muitos anos, eu tenho a minha religião, né? Cada um de vocês tem a sua religião, e alguns de vocês podem ter a mesma religião do que eu.
Mas existem pessoas que têm a sua própria religião e acham que o outro, é o nome de um livro, tá, gente? Entre aspas. O outro é o demônio. Que tudo que o outro faz da religião diferente é errado, não serve, não tá bom. Bom, gente, isso é uma situação, falando sobre religião, que não leva, que só leva a discórdia. Então, nós precisamos ter a humildade de buscar o conhecimento da religião do outro, buscar entender o outro no seu dia a dia, enfim, para que nossa atividade profissional possa ganhar mais em qualidade, né? Humildade é bom e humildade em qualquer lugar é essencial. E quando as pessoas têm a humildade para trabalhar em equipe, é outra coisa fundamental, né? Eu estava, antes de eu formatar meu celular, aliás, opa, tá aqui. É muito interessante quando há um trabalho em equipe. Quem é que ganha? Quem ganha é o melhor time. Um time de futebol. O Maradona morreu semana passada. Ele morreu semana passada. Mas por trás, junto do Maradona, junto de um Pelé, de um Zico, nós tínhamos um time de futebol que jogava junto todos, né? Então, o trabalho de equipe leva o time a crescer. Então, é essencial isso. 5, prática da justiça. Prática da justiça. Justiça é aplicar o outro que lhe é merecido. Não deixar os conflitos de interesses atrapalhar nas relações e agir com imparcialidade. Nós poderíamos falar aqui, justiça é um conceito subjetivo, né? Nós poderíamos, se eu perguntasse para cada um de vocês aí sobre o que é justiça, vocês iriam me falar a respeito, né? Alguma coisa a respeito relativo à justiça, né? Mas, diante de tantos conceitos, uma coisa é certa sobre a justiça, tá? Justiça, ela passa pela questão da liberdade e passa pela questão da igualdade, tá? Então, nas nossas atividades profissionais, nos nossos empenhos no nosso trabalho, as pessoas têm que buscar a justiça, têm que buscar as mesmas igualdades de oportunidades diante de um mercado altamente competitivo, tem que fazer isso com liberdade, né? Para evitar, acima de tudo, os conflitos de interesses, né? Essa é a ideia básica que os gregos afirmavam lá na antiguidade, quando debatiam sobre esse assunto de justiça. E é algo inerente, é algo que precisa muito nos nossos dias de hoje, né? Otimismo, né? Otimismo. Em face das perspectivas das sociedades modernas, o profissional precisa e deve ser otimista para acreditar na capacidade da realização da pessoa humana, no poder de desenvolvimento e enfrentamento, enfrentando o futuro com bom humor. Otimismo. Eu apanhei tanto na vida, que muitas vezes, em diversas situações, eu sou extremamente pessimista. E esse talvez seja um problema meu, né? Do meu próprio caráter. Mesmo diante dos problemas que a gente passou, isso não deve justificar o nosso comportamento diário. A gente tem que ser otimista o máximo possível. A minha esposa, ela é muito otimista. Eu tenho hora que eu tento até, a gente fala até, discute, mas isso não vai acontecer, isso nunca vai ser desse jeito, né? E ela fala, não, isso vai acontecer, a gente vai correr atrás e isso vai dar certo. Ora, isso é importante. Embora eu não seja tão quanto otimista quanto ela, eu já pesei na balança o pessimismo e o otimismo, e acredito que é muito melhor a gente ser otimista
do que pessimista. A pessoa otimista é mais alegre, é a pessoa que é mais proativa, a pessoa tem mais esperança, né? Acredita na sua própria realização pessoal, luta por aquilo, né? Na sua atividade profissional, aquela pessoa que é otimista, ele tem a chave do sucesso, né? Ele sabe que ele pode alcançar o sucesso lá na frente. Muitas vezes, talvez, vamos pensar aqui um caso hipotético, vocês vão abrir o seu próprio negócio. No início, não é fácil. Não posso falar para vocês que vai ser muito fácil. Não. Vocês têm que formar uma clientela, vocês têm que ter um bom dinheiro, vocês têm que ter um dinheiro no bolso para fazer a rotatividade do dinheiro, tem que fidelizar o cliente, tem que atender bem, enfim, tem uma série de coisas para depois você ter um bom comércio que te dê um lucro. E nesses primeiros momentos, quando a pessoa precisa ter o otimismo, não pode fraquejar, porque caso contrário, o comércio ou seu desempenho profissional ficará sempre aquém da realidade, né? Integridade. Integridade é tão fundamental ao ser humano que é praticamente impossível imaginar um profissional ético sem essa característica, né? As pessoas precisam relacionar-se, né? Precisam integrar-se. Nós fazemos parte de uma aldeia global. Nesta aldeia global, o próprio nome já está dizendo, traz essa dimensão, essa ideia de integração. As pessoas precisam estar integradas, conectadas, né? Nas nossas atividades profissionais, nós temos que ter parceiros comerciais, por exemplo. Se não tivermos comerciais, logo nós ficaremos isolados no mercado e nossa atividade profissional poderá não deslanchar. Então, isso aí é importantíssimo também, como uma das boas características do profissional ético. Responsabilidade, né? Estar consciente das suas atividades, deveres e atribuições. Saber o que é, como e quanto, né? Gente, eu tenho um parente, não vou contar quem é, né? Não me pergunte, mas eu tenho um parente que ele é aluno como vocês. E aí eu não estou cobrando de vocês, estou falando dele. O pai passa por muita dificuldade para pagar o colégio para ele, e ele sabe disso. Ele levanta todos os dias, 6:30 da manhã, e sai 1 hora da tarde, assistindo aulas online, né? E com 15 minutos de folga. Todos os dias ele faz isso. O pai dele mostrou, o pai dele mostrou o boletim dele, mostrou as presenças, foi lá, pegou, falou, olha aqui, olha como é que ele é responsável, faz tudo, todas as atividades propostas, tudo, as atividades até online, ele faz. Isso é um ponto positivo. O pai fica muito alegre com a responsabilidade do menino. O pai sai para trabalhar e ninguém vigia, ele fica sozinho em casa. Ele está ali cumprindo com as suas obrigações de afazeres de casa e do estudo e etc. O profissional, ele tem que ter responsabilidade. Marcou um serviço, olha, trabalha na área de serviço, marcou um serviço, dia de entregar, valor de entregar da mercadoria, tem que honrar o valor, tem que entregar na hora, na data marcada. É muito ruim quando você espera pegar aquela mercadoria naquela hora que você encomendou e a mercadoria não está pronta e o cara nem mexer, né? É muito ruim. Então, a pessoa tem que ter responsabilidade quando pega um serviço, né? Colaboração, outra característica essencial, assumir atitudes visando atingir objetivos comuns dentro do grupo de trabalho, né? Então, colaboração. As pessoas têm que colaborarem entre si dentro do ambiente de trabalho. Isso é fundamental, é muito importante, né? Tem pessoas que querem trabalhar sozinhos, né?
quer desempenhar sua função sozinho. Pode dar conta, não estou falando que não vai dar conta, não, mas certamente, quando se trabalha numa organização, que existem muitas pessoas, para você atingir o todo, de maneira mais rápida e eficiente, você precisa da colaboração do outro colega. Então, isso é outro ponto importante e essencial. Educação, dirigir-se sempre às pessoas, dedicando toda a atenção, pois tal atitude poderá influenciar diretamente na imagem da empresa que você representa. Eu conheço um sujeito que a gente tem até uma certa amizade, e ele é médico, e aí um dia ele falou, passa aqui no consultório, daqui a gente vai para a fazenda, pode ser? Aí você vai lá comigo e me faz companhia. Então tá, eu cheguei mais cedo, entrei, ele estava atendendo um paciente, me colocou inclusive para dentro do consultório dele. E aí eu vi ele atendendo um paciente dele de uma tal maneira que eu fiquei assim, falei, pelo amor de Deus, o são não vem aqui. O cara já está doente e é muito maltratado desse jeito. Que tipo de profissional é esse sujeito, né? E se eu tiver que precisar enfim, não preciso falar muita coisa, né? Então, educação é essencial. A educação que eu estou dizendo não é só o conhecimento, aquilo que vocês estão procurando aí fazer, estudando dentro deste curso. Não, é educação mesmo, é o respeito, né, com as outras pessoas, ser uma pessoa cortês e etc. Né? São características do bom profissional. Já pensou um cliente chegar na sua loja, aí você está lá de trás do computador, ou sei lá, você está lá de trás desempenhando o seu trabalho, e você fala, pois não, o que o senhor quer? O cara está entrando lá para pagar, para comprar um produto, e aí você maltrata o sujeito. Nossa, é muito ruim, né? Então, algumas coisas que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer, né? Para a gente finalizar por hoje. Tenha sempre em sua mente a missão, visão e os valores de sua empresa, da empresa que você trabalha, ou daquilo que você imagina, se você for um profissional liberal e trabalha sozinho, por exemplo. Você tem que ter na sua consciência, você tem que ter uma visão, aquilo que você quer, que você vai alcançar, né? Se trabalha numa empresa, muito mais, então, tem que prestar atenção qual que é a missão daquela empresa, porque, afinal de contas, quem é que vai ajudar a realizar e cumprir aquela missão é você, que é o trabalhador. Então, nós temos que saber constantemente qual a missão, visão e os valores de cada empresa. Saber quais são as nossas atribuições e responsabilidades no desempenho do trabalho ali naquela empresa, né? Temos, então, direitos e deveres e obrigações também para cumprir. Procure não falar mal do comportamento e muito menos do desempenho dos seus colegas. Ou coisinha difícil, né? Quantas e quantas vezes não somos traídos por isso, né? A gente começa a conversar, de repente passa um colega do trabalho, assim, perto, e aí a gente faz aquele comentário. Você viu o que ele fez? Você viu como é que ele é? Enfim, seja assíduo e pontual. Seja assíduo e pontual. Já falamos disso, né? Já pensou marcar um trabalho, de entregar um trabalho e entregar alguns dias depois? É muito ruim. Você entrega um carro para fazer uma revisão, marca com a família, arruma o carro, arruma as bagagens, e aí você está lá na oficina, o cara falou, vou te entregar o carro às 5 horas da tarde, você pode vir buscar. Aí ele falou, não deu tempo, eu não mexi, o cara não entregou a peça. Aí tem tantas N desculpas, né? Aí ele vai entregar o carro para você um dia, 2 dias depois, né? Isso é muito ruim. Quebrou todo aquele esquema, toda aquela preparação do sujeito. Então, isso é muito péssimo. Respeite a hierarquia. Dentro de uma empresa, tem gente. Se você não é o dono, né, saiba que tem alguém que tem um poder maior do que você. E a gente tem que respeitar isso.
né? Então, tem pessoas aí que não conseguem entender esse respeito da questão da hierarquia. Tratar com respeito, já falamos com vocês. Exerça a sua função com zelo e competência, né? Pegou um trabalho para fazer, faça com zelo e competência, tá? Se propôs a alguma atividade profissional, faça com zelo e competência. Tem a hora certa de abrir o seu comércio, e de fechar, tratar bem os clientes, né? Ser honesto, já está escrito aqui embaixo, né? Tudo isso é ponto positivo, né? Nunca faça algo escondido que você não possa fazer em público. Nossa, não precisa nem de comentário, né? Seja humilde, tolerante e flexível, né? Gente, vocês, para quem já trabalhou no comércio, vocês já foram maltratados por um cliente? Já pensou? Nós temos que ser suficientemente humildes nesse sentido, assim, para não apelarmos, né? Muitas vezes nós somos muito maltratados, o sujeito entra dentro da loja e achando porque tem o dinheiro, porque vai comprar aquela mercadoria, ele desrespeita qualquer pessoa. Não é por aí, né? Então é complicado. Dê crédito a quem merece, nem sonhe em aceitar elogios pelo trabalho de outra pessoa. Nossa, muito ruim isso, né? Quando a gente, quando a gente faz algum trabalho e as pessoas levam o crédito, né? Eu conheço pessoas que, eu conheço as pessoas, o Gabriel, o Gabriel, o Gabriel gosta de complicar, né? Simba, Ratuna Mata, isso mesmo. Suricate, é isso. Aquele bichinho, não é um macaquinho, não, né? Para mim era suricate, não era suricate. É um bichinho enjoado, né? Mamado. Gabriel, o satanismo pode ser considerado uma. Uai, depende pelo prisma que você tá olhando, né? Se eu pegar pela etimologia da palavra, que ética significa uma forma de ser, uma forma de comportamento, então, toda religião, ela tem a sua forma de ser, tem a sua forma de se comportar, tem a sua própria natureza, pela etimologia da palavra, ok? Ah, criticar os outros, bom, pam, pam, pam. Né? Muito bem. Cadê a cara deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Legal, Gabriel. Estou te olhando aqui, Gabriel. Ah, respeite a privacidade dos outros, né? É proibido mexer nos pertences alheios. Ixi, né? Respeite a privacidade dos outros, né? O tal do celular, então, né? É o trenzinho complicado, né? Mas, independentemente disso, você já viu que você, muitas vezes, numa organização, as pessoas estão sempre procurando falha do outro, está sempre querendo meter a colher de pau na conversa dos outros, né? É complicado. Isso daí é muito ruim, muitas vezes, né? Caso trabalhe com quem não gosta, mantenha distância e não comente antipatia. E é difícil isso, né? Eu já passei por isso, né? É complicado. Em grandes organizações, a gente, às vezes, trabalha com alguém que não goste, que não gosta da gente, ou vice-versa. Isso é difícil, mas a gente tem que evitar, né? Evite falar de sua vida pessoal com quem você não conhece o caráter, né?
Gente, no comércio, a gente trabalhava no comércio, a gente começava a conversar aqui e trocar informações com o cliente que vai entrando dentro da loja, muitas vezes a gente não conhece. Às vezes ele está comprando e pagando, nem por isso a gente tem que expressar toda a confiança nele, porque muitas vezes ele está até armando contra a gente, né? Então a gente tem que ficar muito esperto com essa realidade, né? A gente tem que saber falar da nossa vida pessoal, é particularidade sua, cada um tem a sua, cada um tem o seu dia a dia, né? Cada um tem o seu momento com o seu espelho, né? Ali no espelho você pinta o cabelo, você joga para trás, enfim, né? Você levanta de manhã com aquela cara amarrotada, né? E aí você olha lá no espelho. Enfim, cada um tem a sua privacidade, tem que ser respeitada, mas tem que começar de você mesmo, né? Cumpra o que prometeu, haja de acordo com seus princípios e assuma as decisões, né? Um dos grandes problemas do mundo, e aí a gente volta, eu acho que foi até o Gabriel que falou, a respeito de político, né? Político promete demais, né? Esses 40 dias aí de campanha, nós ouvimos muita coisa, né? Prometeu mundos e fundos, né? De passagem para o céu, enfim, tanta coisa, nunca vai conseguir isso, né? Ok? Beleza. Semana que vem, nós vamos comentar sobre a ética profissional, mas nós vamos trabalhar um pouquinho na parte prática, tá bom? Hoje nós vamos ficar por aqui. Alguma pergunta? Não? Então, ficaremos por aqui, então. Então tá, gente. Ok, então, Rafael, podemos fechar por aqui? Tá aí, Rafael? Professor, Oi, sim. o Pedro fez um comentário aí, o senhor não viu. O Pedro Ricardo? Ou o Marchete? O Ricardo. Eu mesmo. O que ele fez aqui? Eu não vi. Sobre o cliente no mercado. Hierarquia. Resumiu muito meu ambiente de trabalho. É complicado. Sobre o cliente no mercado. Hierarquia. Resumiu muito meu ambiente de trabalho. Que eu estava falando que às vezes tem muito cliente que realmente sente o direito de reprimir os outros e sobre esquema de hierarquia, essas coisas. É uma das coisas que acontece no meu ambiente de trabalho. É uma das coisas que frustram muito a maioria das pessoas que estão lá. Não só no meu ambiente de trabalho, acredito que na maioria que trabalha por aqui também isso pode acontecer, sabe? Mas... Você é militar? Não. Eu já fui. Não sou mais. Uhum. Mas, assim, é muito complicado, sabe? Porque, claro, você entende o propósito de cada um e tudo mais, mas eu acho que a partir do momento que você não vê que ninguém está sendo um time, né? Todo mundo está sendo lobo solitário, aí que as coisas se complicam, sabe? Eu acredito que sim, as separações devem ser, sim, importantes para cada grupo, para cada propósito que tem que fazer para uma empresa ou para alguma missão, para algum trabalho, mas eu acho que o espírito de todo mundo ser um time, querer transformar o ambiente de trabalho melhor, é o mais importante, sabe? Porque senão acaba virando essas repetitivas notas do comentar mal do fulano, entende? Eu concordo com você. Essa falta de respeito e a falta de entendimento aí das pessoas é um problema sério, né? As pessoas não sabem o lugar que deve ter dentro do ambiente profissional, dentro do mercado de trabalho, né?
as pessoas que, o consumidor, aquele que vai comprar o produto também, muitas vezes tem esse tipo de atitude, então vai gerando esses problemas aí, que de quando em vez, nós vivemos isso, como você está falando aí, né, a gente passa, eu no momento eu não tenho esse problema, mas já passei por isso, mas a gente passa isso constantemente em alguns tipos de profissões, de trabalho, de organizações, né? Então, isso é muito complicado. E eu concordo com isso que você está falando aí, Pedro Ricardo. Concordo. Né? E eu te perguntei, você, pelo seu time de voz, você é carioca, alguma coisa assim? Sou do Rio. Então, pois é, porque eu tenho muito convivência, né? E na hora que você falou aqui sobre hierarquia com algumas pessoas que vieram do Rio, militares, esse tipo de coisas assim, e a gente conversa muito sobre essa questão de hierarquia. E isto é um reflexo na cultura, não é que eu te conheço nem nada, é a cultura. Então, quando você falou e que você escreveu, eu já liguei você e fiz uma suposição. Lembrando que o nosso país, ele nasceu em Salvador, de Salvador migrou para o Rio de Janeiro. E há uma certa posição social, hierárquica, achando que, principalmente os dois estados do Nordeste, acham que, infelizmente, que os outros são os outros e eles são os poucos melhores. Isso é um reflexo cultural na sociedade, que acaba influenciando, né? E isso influencia nas hierarquias, influencia no dia a dia das atividades das pessoas. Então, é isso aí. Mais alguma pergunta? E, Pedro, você é flamenguista também? Já fui, não sou mais. Não, você não acredito. Não sou mais. Viu? Eu não estou nem vendo o rosto do Pedro aqui. Deixa eu ver o rosto do Pedro, ele está aqui. Pedro, aí não dá, Pedro, não dá. Tem que ser, moço, tem que ser. Uma vez, já dizia o hino, uma vez. Não. Quem é que está falando aqui? O Rafael? Rafael. É o Rafael. Pois é, Rafael, você como representante, você tem que enquadrar o rapaz aí, viu? Porque... Eu também acho. Uai, esse negócio de conversa piada dele aí, uai. Pedro, é o seguinte, eu sou sofredor também, sabe? Mas eu, na alegria ou na tristeza, eu sou flamenguista, não tem jeito não. Não, eu desisti, cara, eu desisti. Nós ainda somos o melhor do Brasil, ou da América ainda. Tem muita gente aqui que fica bravo comigo. Tô brincando, né, gente? Tá? Amanhã mesmo a gente vai sofrer, né? Você não vai assistir o jogo amanhã? Não. Vai sim, eu sei. Obrigado. Todos os dias, todos os jogos eu sofri. É isso aí. Gente, então é isso, tá? Então nós vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem, mais ou menos no mesmo horário, aí eu passo para o Rafael o link e aí a gente tem a outra aula. E aí a gente fala de uma ética profissional prática, né? Ok? Deixa eu encerrar aqui a gravação.